Gente, raiz quadrada de um número racional, tá? Como que nós resolvemos a raiz quadrada de um número racional? Antes de eu explicar para você como a gente resolve, eu quero explicar como a raiz quadrada ela pode ser representada. Quando você vê, por exemplo, isso aqui, um número qualquer, dentro deste símbolo, parece um V grande aqui, você entende como raiz quadrada de 36. É assim que você lê. Raiz quadrada de 36. Só que a raiz quadrada, ela pode aparecer de mais dois jeitos. Raiz quadrada, tá? Lembrando que não existe só raiz quadrada. Temos, e vamos aprender a partir do ano que vem, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, ok? Existem raízes infinitas, assim como os números são infinitos, tá? Mas se tratando de raiz quadrada, você pode ver através deste símbolo, ou você pode ver através deste modo, ou você pode ver através desse modo. Então, quando você ler algum livro, isso aqui quer dizer raiz quadrada de 36. Mas se você ver 36 elevado a 1/2, é a mesma coisa que raiz quadrada de 36. É o mesmo resultado. E se você ver 36 elevado a 0,5, é também a mesma coisa que você fizer a raiz quadrada de 36. Então, isso aqui é igual em valor a isso aqui, que é igual a isso aqui. É a mesma coisa, se resolve da mesma forma, achando qual número multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 36, que no nosso caso é 6, ok? Então, de novo, raiz quadrada, ela pode ser representada assim, assim ou assim. Os três chegam a um único resultado, que é 6. Tá? Então, não se esqueçam disso. Você vai ver muito isso e você vai ver muito isso, principalmente do 8º ano para frente. Não se assustem, que isso é raiz quadrada e isso é também raiz quadrada, ok? Aqui eu teria mais uma explicaçãozinha para dar para você, mas entenda que é isso, tá? Eu vou explicar para você o ano que vem, tá? Aonde aqui tá o 1 e aonde tá o 2, tá certo? Mas eu vou deixar por hora assim, dizendo para você que é a mesma coisa, tá? E como que eu acho a raiz quadrada de um número? Como que eu acho? Eu acho lembrando da tabuada, tá? Ou, se eu não lembro da tabuada, eu lembro fatorando um número. 36 dividido por 2 dá 18, dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Separo os meus pares, 2 vezes 3 é 6. Ou eu lembro da tabuada, ou eu lembro fatorando um número e separando por pares e fazendo a multiplicação e achando. Quando são números dentro de 0 a 100, eu lembro da minha tabuada, né?
De 0 a 100 eu lembro da minha tabuada, mas de 100 para cima, se eu não lembrar da minha tabuada, se eu não lembrar da multiplicação de cabeça, eu faço a fatoração, ok? Então tá. Mas, tia Ruta, até então você botou só número inteiro. Você não botou número raiz quadrada de número racional. Como que eu resolvo raiz quadrada de número racional? Assim. Gente, eu não consigo fatorar. Eu não consigo, por exemplo, fatorar um número com vírgula, né? Eu não ensinei vocês a fatorar. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, como tá ali no livro, raiz quadrada de 196. Eu não ensinei vocês a fazer uma fatoração de número com vírgula. Não ensinei, porque não é para fazer, tá? Então, quando eu tenho um número com vírgula, para eu fazer a fatoração, eu preciso transformá-lo em número inteiro. Então, eu lembro que para eu transformar um número inteiro, eu pego todo o número que está ali, no caso 196, tiro a vírgula e divido por 100. Por que 100? Porque são duas casas decimais. Agora eu tenho a raiz quadrada de uma fração. Aí muda a história. Eu tinha um número decimal, transformei ele em fração. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Se eu representar para você uma raiz com toda a fração dentro ou uma fração separada a raiz, isso e isso é a mesma coisa. Por que eu tirei fora? Porque você pode ter uma melhor interpretação da coisa. Por quê? Porque raiz quadrada de 100 é 10 e raiz quadrada de 196. Se eu não lembro qual é o número que vezes ele mesmo dá 196, eu venho aqui e fatoro o meu número, ok? Fatoro o meu número. 196 dá para dividir por 2. Aqui 19 dá 9 e 16 dá 8, dá 98. Divido por 2 de novo, porque é par, né? Aqui dá 4 e dá 9. Agora eu não consigo dividir mais por 2, não consigo mais dividir por 3, nem por 5, só por 7. Estou falando dos números primos. 49 dividido por 7 dá 7, divide de novo por 7 dá 1. Cheguei em dois pares, um de 2 e um de 7, multiplico, dá 14. Então, quer dizer que 14 vezes 14 é 196. Cheguei ao resultado da minha raiz. Aí, se o livro pedir em número decimal, eu pego, divido 14 por 10, que dá 1,4. Então, 1,4, se eu disser para você que raiz quadrada de 1,96 é 1,4, eu estou correta. Eu estou correta, porque eu transformei em fração, tirei a raiz de cada número separado. Eu poderia deixar assim, tá, gente? Ia dar 14 décimos direto aqui, ó, tá? E aí, eu transformei, e dependendo do que o livro está pedindo, se ele pedir em fração, é 14 décimos, mas se ele pedir em decimal, é 1,4, tá certo? Então, é isso. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar deixa eu pegar um aqui. Raiz quadrada de 1024, de 10,24. Raiz quadrada de 10,24.
Então, tá. Como eu não posso tirar uma raiz de um número racional, decimal, eu transformo ele primeiro em fração. É 10.024 dividido por 100, tá? Então, eu peguei meu decimal, transformei em fração, agora sim eu posso ver se tem raiz. Raiz de 100 é 10, tirei fora, e raiz de 1024 eu vou fatorar e vou descobrir. Dividido por 2 dá 5, dá 1, dá 2, dividido por 2 dá 2, dá 5 e dá 6, dividido por 2 dá 1, dá 2 e dá 8, dividido por 2 dá 6, dá 4, dividido por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Terminei a minha fatoração, tá? Vou separar em pares. Se não der par, tem alguma coisa errada, tá? Agora, não dá mais para eu separar, multiplico aqui. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2, 32. 32, tá? Então, a minha resposta é 32 décimos ou 3,2, certo? Se eu vir na minha calculadora e colocar 10,24 e pedir a raiz, vai dar 3,2 como tá ali, tá certo? Então, vamos lá. De novo, o que que eu fiz? Eu tinha um número decimal, transformei ele em fração. A raiz de 100 eu sei que é 10. A raiz de 1024 eu não sei. Fatorei, cheguei em 32. Como é que eu acho? Fatoro, separo em pares, tá? Quando eu separei em pares, o resultado aqui eu faço a multiplicação e acho 32. Quer dizer que 32 vezes 32 é 1024. Se você tiver dúvida, você faz aqui. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 6, 9, 4, 12, vai 1, 1024, tá? Então, 32 é a raiz de 24, 10 é a raiz de 100. Se o meu exercício pedir a resposta em número decimal, é só dividir 32 por 10, que dá 3,2. Se não pedir, se você chegar até aqui, já está certo, ok? É assim que eu calculo raiz quadrada de um número decimal. Com base nisso, com base nessa explicação, você vai fazer a página 145 até a página 146, e aí depois você vai terminar esse nosso capítulo resolvendo essas 4 expressões numéricas que tem tudo que nós aprendemos, tá? Que tem tudo que nós aprendemos. Aqui não tá pedindo, mas o resultado eu quero depois simplificar. E aí, nós vamos acabar o nosso conteúdo e vamos entrar na parte que eu amo, sou apaixonada, que é a álgebra. A álgebra, vamos começar a trabalhar com X, com Y, tá bom? Tô louca para começar ali. Então, vamos lá, gente. Bons estudos aí. Depois a tia manda a correção ou nós fizemos a correção no Zoom, tá bom? Beijo.